Olá, meus queridos irmãos e amigos, um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, logo que Jesus o Cristo morreu, José de Arimateia, rico comerciante ali da região, dono de frotas de navios, que também era discípulo de Jesus, procurou correndo Pôncio Pilatos, porque já era tarde, o dia estava quase se findando, e pediu o corpo de Jesus, o Cristo, para ser colocado num túmulo novo que lhe pertencia. Porque os que morriam na cruz ficavam ali pendurados e sendo comidos pelas aves de rapina. E quando isso não acontecia, jogavam os corpos no lixão da cidade para serem comidos pelos bigatos. Pilatos concedeu-lhe o corpo de Jesus. E ele saiu apressadamente e foi até o Gólgota, tirando o corpo de Jesus, o Cristo da cruz, e o envolvendo num fino lençol com mirra e aloés. E depois o levou ao túmulo que lhe pertencia. Leiam, por gentileza, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 57. Após o sepultamento e ressurreição de Jesus o Cristo, os guardas estarrecidos, espantados, procuraram os sacerdotes e contaram o que tinha acontecido. Então os sacerdotes deram muito dinheiro aos soldados para que dissessem que os discípulos de Jesus, eles estando dormindo, roubaram o corpo. Quem foi o mais responsabilizado para sustentar essa narrativa? José de Arimateia, porque ele procurou Pôncio Pilatos e pediu o corpo de Jesus para colocar num túmulo novo que lhe pertencia. Por causa dessa narrativa diabólica, José de Arimateia foi preso, abandonado pelos seus familiares e amigos, e os seus bens, pasmem, e os seus bens foram divididos entre os seus familiares e o sinédrio. Ele era muito rico, como já disse, dono de frotas de navios, rico comerciante, conhecido em toda a região. Que trama macabro, envolvendo os soldados que guardavam o túmulo, os familiares e o sinédrio. José de Arimateia ficou 13 anos preso injustamente. Depois de 13 anos, o governador da Judéia, Tibério Alexandre, sabendo do seu histórico e fama de grande comerciante, revisa seu processo e liberta-o, tornando-o seu sócio. Então, o governador da Judéia, Tibério Alexandre, patrocina seu retorno aos negócios de exportação. E aos poucos, José de Arimateia foi recuperando o que perdeu. E jamais deixou de ser discípulo de Jesus o Cristo. José de Arimateia ficou 13 anos preso
por ajudar Jesus, o Cristo. Podem ter certeza que ele nunca se arrependeu disso. Joseph Goebbels, ministro da propaganda na Alemanha nazista, disse: uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Todos os cristãos da época de Jesus o Cristo e de hoje sabem que Jesus o Cristo ressuscitou gloriosamente, como disse, e as provas são abundantes. Mas, infelizmente, essa mentira ainda continua entre os judeus. Meus queridos irmãos e amigos, nós cristãos devemos tomar muito cuidado com as falácias doutrinárias, isto é, ensinos aparentemente corretos, aparentemente certos, mas são ensinos que não têm respaldo bíblico, que não têm apoio bíblico, e muitos desses ensinos são até diabólicos. Eles estão aí sendo ensinados por muitas igrejas conhecidas e por pastores famosos no YouTube e que recebem milhares de likes dos incautos. E com isso arrastam milhares de pessoas. O nosso compromisso é com a verdade, porque só a verdade pode desmontar essas narrativas mentirosas e até diabólicas. Jesus o Cristo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 29, disse aos saduceus quando o interrogaram: errais, ou falhais, ou claudicais, ou mancais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, peço uma grande gentileza. Ajudem-nos nesse trabalho, inscrevendo-se em nosso canal, dando o seu like. Como já disse, o nosso compromisso é com a verdade. Doa a quem doer. Um grande e carinhoso abraço. Que Deus derrame ricas e copiosas bênçãos na vida de todos os meus queridos irmãos e amigos.